Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui pela TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, juntamente com Humberto Pazian. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Samira. Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Prazer poder participar aqui da Oficina da Mente. Então vamos lá. O programa de hoje, nosso tema será culpa. Se você se sente culpado por algo ou traz alguma coisa que você não sabe explicar, mas acha que é uma culpa, ou sofre, né, por isso, alguém que se culpa, sei lá, N coisas, né? Vocês podem trazer para a gente hoje através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo. Então participe através dos comentários, diga de onde você está falando também, para a gente conseguir bater um papo. E também através do nosso WhatsApp, o número é 011 99643 3827, 99643 3827. Também no mesmo critério, dizendo de onde você fala, qual o seu nome e o que você tem para nos contar a respeito desse tema da culpa. Seja alguma dúvida, né, Pazia, ou até mesmo um comentário. Sim, sim. Quando você diz, né, para os nossos amigos participarem, alguns participam com perguntas, né, querendo saber a nossa resposta, o nosso pensamento a respeito. Mas eu percebo que alguns colocam comentários alusivos à questão que nós abordamos aqui. E quando esses comentários não são muito longos, eu percebo que há uma interação. Então, quando você coloca o que você pensa a respeito ou cita algum caso, você participa ativamente do programa. Isso é muito bacana, porque juntando todos os pensamentos, as pessoas analisam, né? E cada uma escolhe uma ou outra colocação. Então, participem mesmo. E nós vamos interagir com vocês, tá bom? Nos canais que a Samira já passou aí. Daqui a pouco você repete, né? Facebook e WhatsApp. Isso, pronto. Exatamente. Então vamos lá, Pazia. Começando, você se sente culpado por alguma coisa? Algumas vezes sim. Eu acho que existem vários tipos de culpa. Pensava agora há pouco, antes de começar o programa. Existem culpas que tentam nos impor. Querem nos culpar de algo, por motivos mais diversos possíveis. Algumas culpas, essas pessoas conseguem impor-nos. Então, nós nos sentimos culpados por imposição de uma ou mais pessoas. Existem culpas que nós assumimos, baseadas em erros, julgamentos incorretos. Existem culpas que nós aceitamos para minimizar a pena de alguém, a dor de alguém. Enfim, eu acho que a culpa é um sentimento que deve ser muito bem analisado por nós, porque muitos trazem problemas terríveis. Nós atendemos, né, todos os dias pessoas que vêm com diversos sintomas emocionais e até físicos, calcados numa culpa ou em muitas culpas, que nem percebe que as tem. Então é algo que deve ser muito bem analisado, muito bem refletido. E hoje eu espero que nós consigamos trabalhar bastante esse tema para poder ajudar muitas pessoas. E a culpa, necessariamente, ela é negativa? Porque enquanto eu desenrolava aqui, né, o tema, nós não costumamos dizer, eu sou culpada pela felicidade daquela criança, por exemplo. Nós mudamos, eu sou responsável. Eu sou responsável. Quando dizemos, né? Quando entendemos que aquilo, porque parece que a felicidade a gente não pode explanar. Porque podemos nos sentir até um pouco arrogantes
falando que não, isso é minha responsabilidade, tal, o sucesso, né, o meu sucesso, o sucesso de tal pessoa, por exemplo, a alegria, a felicidade, o evento deu certo por minha culpa. Parece ser um pouco arrogante. Então, a gente não pode falar, e aí parece que até mesmo a gente fica, nós comprimimos esse sentimento dentro de nós, o que acaba não nos trazendo uma autoestima. A gente sempre se sente minimizado, entendeu? Pelo fato de não poder expor essa responsabilidade, que foi bom para mim. É culpa minha este sucesso. Eu acho que a palavra culpa, não é por minha causa, nós não usamos culpa com essa conotação. Para falar uma coisa boa. Então, culpa tem sempre um lado ruim. Né? Aconteceu isso por minha culpa, sinal que algo deu errado por minha causa. Nós não falamos, isso é um sucesso, deu tudo certo por minha culpa, mas por algo que fiz. Então, culpa, sim, sempre é algo errado, ou ruim, ou negativo, né? Agora, nem sempre é tão... Por exemplo, às vezes acontece um acidente por culpa de alguém, tá bom? No aspecto material, nós podemos dizer, foi culpa de tal pessoa. Mas foi um acidente pequeno. Mas em muitas ocasiões, aquele pequeno acidente liberou aquele ser de um acidente maior. Isso acontece muito na vida da gente. Acontece algo que nós entendemos como ruim, mas que nos livra de algo pior. E quando isso ruim acontece, em algumas ocasiões é por culpa de alguém, tá bom? Estamos filosofando muito, mas aquela culpabilidade resultou num bem para aquela pessoa. Por isso que eu costumo dizer certo e errado, bom e mal, não é? Verdadeiro e falso. Nós temos que ter um pouco de ponderação para julgar, porque nós não conhecemos muitas vezes tudo que envolve aquela situação. Nosso julgamento é baseado em emoções, em pequenos fatos. Por isso que temos que ter um pouco de cautela para julgarmos. Nós não sabemos de todas as variáveis de um caso, né, de uma causa. Então, culpa, eu acho que nós poderíamos analisar com mais propriedade as nossas. Aí sim, teremos condições de avaliar melhor, com ajuda ou não de outras pessoas, que a gente vai conversar aqui hoje, mas nós teremos condições de poder avaliá-los de uma forma mais sincera, de uma forma mais profunda. E mesmo assim já é difícil. Avaliarmos a vida de outras pessoas, os erros de outras pessoas, mais fácil. Mas é mais complicado. É mais fácil falar, mas é mais complicado de acertarmos. Sim. E é possível reverter esse sentimento de culpa? Sim, sempre. Porque como a gente chegou à conclusão que a culpa é uma coisa ruim, né? Sempre vem por um motivo ruim. E como reverter? Porque não é bom a gente ficar, tem muita gente, você mesmo disse, né? Logo no início, muitas pessoas carregam isso durante uma vida inteira e nem sabe que está com esse sentimento. E como descobrir e principalmente como reverter esse sentimento? Tem atos que as pessoas cometem que são considerados culpados, esses atos, pelas outras pessoas, mas elas não sentem que foi algo errado. Então, elas não sentem nada por isso. Nada ruim. Em outras situações, coisas que todas as pessoas à sua volta consideram coisas normais, ações que ela não teria como ter outra opção, ela se sente culpada. Percebe? Não seria um erro, mas ela se sente culpada. Então essa culpa a atormenta um longo período de sua vida, se não a vida inteira. Por exemplo, algumas crianças, é um assunto que está muito em tema, né? Algumas crianças são viciadas, são perturbadas quando pequenas. E elas vão reclamar, isso acontecia muito antigamente, vão reclamar com a mãe, que o padrasto ou o tio tentou mexer com elas, né? Molestá-las. E aí
vai conversar, eu digo, não, eu só peguei ela no colo, E elas tomam uma bronca terrível, ou aquilo dá uma confusão. Embora elas tenham agido corretamente em fazer a reclamação, em avisar a mãe ou o pai, elas se sentem culpadas, porque naquela idade elas não percebem e aceitam que elas não entenderam uma situação e causaram um problema. Então passam a vida com sentimento de culpa, com problemas, com traumas relacionados muitas vezes à afetividade, ao sexo, à relação familiar, por causa disso. E elas não tiveram culpa. Ou até mesmo, nesse caso você está falando, elas entendem que elas não entenderam a situação. Sim. E passou por esse mal-estar. Se por um acaso a mãe acredita nela e acaba tendo aquela brigaiada na família. Toda. Na família, ela se sente culpada da mesma forma. Ela pode se sentir culpada também. Porque ela vai entender que, será que se eu tivesse tomado uma outra atitude, se eu tivesse ficado quieta naquela idade, eu poderia ter disfarçado. O sentimento de culpa é muito em função do que cada um acredita. E nós vamos crescendo e vamos entendendo muitas situações, e mudando ou não. Não quer dizer, todo mundo quando atinge certa idade pensa igual. Você sabe que não é assim. Não. Cada um é um mundo individual, depende muito das suas crenças, dos seus entendimentos, mas é algo bem complicado, porque de uma forma ou de outra, eu acredito que todos nós trazemos em nossa vida, não só na infância, na adolescência, algumas culpas. Algumas são evidentes, estão quase que no nosso consciente, no nosso dia a dia é fácil de perceber. Outras não, estão esquecidas, né? Pseudamente esquecidas no inconsciente, sem que nós pensemos nelas, mas o efeito delas vem na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas decisões. Bom, eu estou vendo um monte de gente aqui, que bacana. Eu estou dando uma olhadinha aqui nas participações no Facebook. Vamos lá, deixa eu começar a dar boa tarde para o pessoal. Senhora Nelly Barbosa. Boa tarde, queridos amigos. Amo estes ensinamentos maravilhosos. Gratidão de Navegantes, Santa Catarina. Bom. Muito bem. Scarlett... não vou saber falar. Scarlett Monteiro Luiz, tá bom assim, né? Boa tarde, Scarlett. Rosa Maria Moreira Salles. Os orientais dizem que a culpa é uma mala pesada que carregamos nas costas e que só nos traz prejuízo. É isso mesmo, Paziano? Bacana, sim, sim. Inclusive uma mala carregada de coisas que não necessitaríamos carregar, né? Algo totalmente improdutivo, mas para aliviarmos esse peso, esse fardo, precisamos abrir essa mala. Nem sempre é fácil, nem sempre é prazeroso. Temos que abrir essa mala, olhar o que tem dentro, analisar o que serve, o que pode ser consertado, o que tem que ser jogado fora, e aí ela ficará mais leve e as coisas, as peças que tivermos dentro dessa mala poderão ser aproveitadas em nossa vida, para corrigirmos algumas coisas, melhorarmos outras e jogarmos fora algumas delas. Tá bom? Eu vejo aqui logo em seguida, da Gisele Baldassin. Você leu o que ela colocou, que eu quero comentar? Sim, sim, é a próxima. A Gisele diz: culpa é pretensão, orgulho. Exigimos que tenhamos feito algo que na época não tinha o conhecimento de hoje. Então, Gisele, eu não vejo como orgulho, mas a pretensão acho que cabe muito bem, e acho muito bom o seu comentário. Porque quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos no sentido figurado, né, quando nós lembramos das coisas do passado e dizemos assim, poxa, não deveria ter feito esta coisa, eu deveria ter feito desta forma, ou não falado, ou sei lá. Nós falamos com entendimento, como diz muito bem a Gisele, com entendimento de hoje. Mas naquela época nós não tínhamos esse entendimento. Então, se voltássemos ao passado, nós voltaríamos com o conhecimento daquela época e faríamos exatamente as mesmas coisas. Se nós voltássemos ao passado com o conhecimento de hoje, é evidente que nós tomaríamos uma outra decisão. E isso, mas é impossível.
Na verdade, tem uma forma muito interessante disso acontecer. Chama-se reencarnação. Nós não voltamos ao passado, mas de uma forma diferente, na reencarnação, numa nova vida, nós voltamos numa situação que traz alguns episódios relacionados ao nosso passado, onde todos nós, com novos conhecimentos, com maior conhecimento, nós temos a possibilidade de tomarmos novas atitudes, novas decisões. Por isso que é importante analisarmos a reencarnação como algo muito útil para todos nós. Porque se nós perdermos algumas oportunidades ou tomarmos decisões inadequadas nesta vida, tire a culpa. Tire, você não tinha condições naquele momento para tomar uma decisão melhor. Mas aproveite a vida, aprenda, evolua, porque talvez num futuro, nesta ou em outra encarnação, que é o mais provável, esse quadro se reunirá. Talvez em situações diferentes, é evidente, em corpos diferentes, mas você terá a oportunidade de tomar as decisões corretas relacionadas àquelas pessoas ou àquela situação. Então, obrigado, Gisele, pela pergunta. Dependendo do aprendizado também, Pazia, há a possibilidade dessa situação voltar. Volta sempre. De uma outra maneira, né? Porque, e aí você tem a possibilidade de hoje, com o conhecimento de hoje, agir de outra maneira, e talvez. Volta, né? Mas será que essa outra maneira é a correta neste momento? Depende do seu conhecimento mesmo, né? Da sua evolução, depende de tudo que você aprendeu no decorrer desses anos. Pode ser que mesmo assim, lá na frente, um pouquinho mais para frente, você vai se arrepender novamente dessa última atitude. E assim é assim que a gente vai aprendendo, não é? Por isso que o entendimento está no dia a dia. Sim. O que a vida traz para mim hoje? Hoje mesmo eu vinha comentando com a Samira um fato, né, que aconteceu comigo esse final de semana, e eu vim pensando, poxa, o que a vida está me trazendo, né? O que eu tenho que aprender nisso? E a cada momento traz um fato novo. E eu fico pensando, né, o que eu fiz de certo, o que eu agi de errado, o que eu poderia melhorar ou não. Por quê? Nós não queremos que fatos ruins repitam-se, né, ou retornem sempre. Queremos a vida boa, alegre. Sim, para isso precisamos construí-la. Através de uma análise, através de uma reflexão e aproveitando as oportunidades, porque sempre que vem um problema, é para nós aprendermos a agir com ele, solucioná-lo, ultrapassá-lo. Então aquela situação lá de trás pode vir de uma outra forma, de uma forma que você não perceba a relação, mas ela traz um ensinamento que é o que você precisa aprender. E caso não tome novamente a opção mais adequada, é o que nós dissemos, você terá uma nova reencarnação e tantas quantas forem necessárias para continuar no progresso. Okay? Eu falei aqui que obrigado pela pergunta da Gisele, não foi pergunta, foi uma colocação que ela fez, foi uma reflexão, desculpe. Isso. Vamos lá, continuando. Isolde Fagundes, boa tarde, Isolde. Virgínia Moura. Tá, desculpe. Adoro essa TV, ajuda a compreender a vida espiritual. Muito bem, é a nossa intenção, viu, Virgínia? Deixa eu falar aqui o caso da Luísa, por isso que eu pulei, porque mais para baixo ela fala que ela sente culpa por várias coisas e também pela morte do marido, que tinha câncer, e ela não deixou viver como ele gostaria, porque ele bebia e ela brigava com ele. E de qualquer forma ela o teria perdido, com ou sem a bebida, entendeu? Ela teria o perdido pelo câncer. Mas eu acredito que a gente não vai conseguir responder e falar sobre... Não, mesmo porque é bastante, eu preciso não só esclarecer, como de uma forma que ela se console também, porque isso é muito comum. As pessoas se culparem no momento da morte e achar que poderiam ter feito alguma outra coisa. Eu só cortei por conta do nosso intervalo, Sim. Né, que tá acabando. Então, voltando, a gente já volta com essa questão da Luísa e até lá. Então, aguarde aí, fiquem esperando. Até já.
convidamos você a pensar sobre 2 frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre a culpa. O que você sente sobre culpa? Você se sente culpado ou fez alguém se sentir culpado? O que é a culpa para você? E como sair dessa situação? É uma situação muito ruim ou a gente consegue conviver com ela? O que você acha? Participe conosco através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, ou ainda pelo nosso WhatsApp, que é 011 99643 3827. 99643 3827. Eu já estou falando sobre os comentários, né, junto com o Pazian. E antes de nós continuarmos com a questão da Luísa, né, que foi que a gente foi para o intervalo, eu gostaria de lembrá-los a respeito da nossa campanha da Espiritoteca, onde nós levamos, né, nós, os padrinhos e toda a Fundação André Luiz, junto com o Mundo Maior, levam páginas de luz àqueles que não têm essa disponibilidade, né? São livros sobre a doutrina espírita, onde sempre levam um consolo, uma instrução para casas de repouso, presídios, hospitais, moradores de rua e etc. Então, se você quiser nos ajudar nesta campanha, acesse o site mundomaior.com.br ou ainda pelo telefone 4966-5775 e saiba como participar.
o valor é bem baixinho, tenho certeza que você consegue, tá bom? Até lá. Então vamos lá, Pazia. Vamos lá. Quer repetir a pergunta dela? Vou repetir. Tá. A questão da Luísa, gente, é a seguinte. Ela nos escreveu pelo Facebook que ela se sente culpada por várias coisas. E uma delas é pela morte do marido. Ele faleceu há 10 anos de câncer, no tumor no pâncreas. E que ela se sente culpada pelo fato dela não ter deixado, dela ter brigado, não ter deixado viver como ele gostaria. Porque ele bebia, né, bebidas alcoólicas, acredito, né, porque a gente sempre se refere dessa maneira. E ela brigava sempre com ele. E a culpa que ela sente é de qualquer maneira, ele ia desencarnar por conta do câncer tão agressivo. E se ela deveria tê-lo deixado viver como ele gostaria, né? E ela não, ao invés de brigar com ele. Então, Pazian, pode, por favor. Luísa, o seu caso é comum em pessoas que têm o mesmo tipo de problema. Quando desencarna alguém, fica essa sensação de culpa. Mesmo nos relacionamentos sem muita crise, que podemos considerar relacionamentos normais, tranquilos, sempre existe a culpa, um pouco de culpa, quando um dos parceiros desencarna. Ou filho, ou pai, ou um irmão. Nós sempre pensamos, né? Poxa, será que eu fiz tudo o que poderia? Ainda mais se houve alguma discussão, alguma briga, nos sentimos arrependidos. Poxa, deveria ter sido um pouco mais tranquilo. Isso é comum, normal. No seu caso é um pouco mais agravado, porque você retrata um problema de alcoolismo. Eu posso dizer para você que numa família onde existe alguém com a doença do alcoolismo, todos estão doentes, todos ficam doentes. Alcoolismo ou outro tipo de droga. É muito difícil conviver com uma pessoa dependente química, né? Só quem convive ou quem já conviveu sabe das dificuldades. E com certeza eu posso dizer que a vida não foi fácil para você. É muito difícil. Então quando você tinha os teus momentos de explosão, de brigar, de discutir, na verdade você não queria o mal do seu marido. Eu não preciso estar junto, ouvi-la para saber disso. Você queria que ele parasse com o vício. E você diz assim, se eu não tivesse brigado com ele, ele morreria do mesmo jeito. Talvez se ele largasse o vício lá atrás, ele durasse mais um tempo, talvez não morresse desse jeito, quem o sabe, não é? Porque o vício consome o corpo e muitas vezes antecipa o momento do desencarne. Talvez ele ficasse mais tempo aqui. Eu não posso te provar isso. Mas segundo o que aprendemos com o Espiritismo, temos essa conclusão. Então, talvez se você não discutisse com ele, não causasse incômodo a ele com relação à bebida, talvez ele bebesse mais, talvez ele usasse outras coisas, talvez ele extrapolasse mais do que já fazia e teria partido muito mais cedo. Não se recrimine por isso. Você, mesmo nos momentos de nervosismo, é porque todos nós temos os nossos limites, então você teve um aprendizado. E tenha certeza que muitas pessoas na sua situação fariam igual, ou até uma forma mais forte, mais firme. Então, tire isso da sua cabeça, procure se tratar, porque como eu disse, pessoas que convivem com pessoas dependentes, elas ficam doentes também, doentes do emocional. Então esqueça isso, esqueça e se perdoe. Se você ainda acha mesmo assim que é culpada, nas suas orações, peça a Deus que perdoe você e que você possa ajudar mais pessoas a entender como lidar com esse problema. Auxilie, tem tantos centros comunitários, locais, casas espíritas, onde pessoas procuram com esse problema, familiares de pessoas alcoólatras. Você pode ajudar, passando a sua experiência. É uma forma de você sentir-se reconfortada. E também fazendo as suas orações para ele, porque ele morreu, mas ele não desapareceu. Com certeza ele continua em tratamento no mundo astral, porque o vício ele perdura durante um tempo. A alma ela sente a necessidade, tem que ser tratada. Então até para ajudá-lo, procure rezar por ele, pedir para os mentores espirituais, os protetores, auxiliá-lo nessa tarefa.
E aí você vai se sentir muito mais leve. Eu tenho certeza que esse sentimento vai, aos pouquinhos, vai passar. Não se culpe não, viu? Fique em paz. Também tem um comentário da Lídia Ribas, falando para a Luísa se perdoar. Porque o que fizemos de errado é porque naquele momento você ainda não tinha um amadurecimento ou não conseguiu controlar suas emoções para não cometer o erro. O reconhecimento é o melhor caminho para reverter a culpa. Também, bacana. Também, né? Foi isso que eu disse no começo. Eu acho bacana essa interação dos telespectadores, porque tem muitas pessoas que estão desse lado aí, nos assistindo, que teriam condições de estar aqui na mesa com a gente, debatendo, né, conversando. Então é muito bom essa interação, eu gosto bastante. Eu também. Quando ela é produtiva, né? Ah, sim. Porque de vez em quando alguém entra aqui me xingando, a vida inteira eu vou falar isso, vou. Vamos lá, mas acontece. A Ediene Albuquerque, boa tarde, Ediene. Nós também gostamos, né? Ela diz que sempre que pode, sempre está por aqui para aprender e compreender mais. Né? É uma troca, viu? O Jefferson Luiz Leite fala que reconhecer a culpa e se perdoar é uma forma de se libertar. Muito bom. De onde é o Jefferson? Não falou. Me fale de onde você é, tá, Jefferson, para a gente dizer a cidade. É bacana a sua colocação e é um fato. Quando trabalhamos os pacientes, né, em terapia, uma das coisas que eu gosto de fazer é localizar as culpas e atenuá-las, diminuí-las. E um dos métodos é entender o porquê fizemos, né, o que aconteceu e perdoar-se. Olha, eu vou fazer aqui um comparativo. Quando nós lemos livros, vou citar André Luiz, tá bom? Quando ele fala, através da mediunidade de Chico Xavier, ele fala do umbral, das regiões umbralinas, regiões mais densas, que os espíritos de luz, né, vão lá buscar as pessoas, as almas que lá estão. Eles ficam olhando quem está em condições, olhando, né, sentindo quem está em condições. E eles retiram aquelas que sentem-se culpadas, né, todas por isso que lá estão, aquelas que sentem a esperança de serem perdoadas. É o início do perdão. É quando a pessoa vê a possibilidade de ser perdoada. E nesse momento, elas entendem as suas fraquezas. Por isso que há uma diferença no mundo espiritual pelas nossas culpas, pelos nossos erros. Porque aqui na matéria, quem comete um crime, por mais que tente se diferenciar em intenção, fica difícil, porque ela pode ser colocada de uma forma enganosa. Mas no mundo espiritual, não dá para enganar. É o que é. Então, quando o espírito sente-se culpado, ele sofre por isso. Quando ele entende das suas limitações, ele clama por perdão, por misericórdia, ele já começa a entender que ele pode ser perdoado. E aí ele consegue ser retirado dessas situações e levado para esclarecimento ou para tratamento. Então aqui na matéria não é diferente. Nós, quando nos sentirmos culpados, o primeiro passo é o entendimento. E aí, juntando algumas colocações até de alguns telespectadores, né? Quando você reconhece que você tomou decisões ou cometeu atos onde você não tinha um completo conhecimento da situação. E hoje você tem, ou hoje, há algum tempo, você tem. Por isso que você vê o erro. Então, entendendo isso, procure isentar-se de toda essa culpa. Pense assim, se fosse alguém que lhe procurasse, alguém que você gostasse muito, amasse, e contasse para você, olha, eu errei, eu fiz isso, você não consolaria a pessoa? Você não diria assim, olha, pensa assim, você não sabia, agora você sabe, então esquece isso, vamos trabalhar a tua alma, a tua vida, vamos fazer coisas boas. Eu tenho certeza que você, por amor, você ajudaria essa pessoa tentando fazê-la perdoar-se, ok? E por que você não faz isso com você? Porque muitas vezes falta o amor por si mesmo, como se fosse pecado amar-se. E teve Jesus, o primeiro mandamento, né, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E nós nos esquecemos de amar-nos. E não é encher o nosso ego, não. Amando, a gente pode perdoar algumas fraquezas nossas. Então, bacana a colocação do Jefferson, né? E também da Lilian, da Lídia e de todas as outras pessoas que estão colocando aqui os seus comentários. Deixa eu continuar falando, dando um alô. Cláudia São Jorge diz que sente culpa de tudo,
mesmo quando não faz nada. Por que ela se sente tão culpada? Então, precisa ver de que cidade? Não falou. Bom, também. Procura na sua cidade, né, se você puder, um tratamento, uma terapia, para localizar onde reside a base dessa culpa. Provavelmente é algo que mostra que você é impura, que você é culpada de tudo. Então, quem foi? Fala, não sei quem foi, então, mas eu sou culpada. Existem casos assim. Isso é algo inconsciente. Não é nada para você ficar atemorizada, não. Às vezes, eu digo às vezes, não é sempre, pode ser algo que você traga, né? Talvez de outra existência, mas não é que tudo que a gente não sabe o que acontece aqui é de vida passada, não é assim que funciona. Mas por isso que eu digo, né? Procura uma terapia, procura um tratamento espiritual e vá atrás, porque você tem que se libertar disso e você consegue. Com muita fé em Deus, você consegue. E a Elaine Cristina, aqui de São Paulo, Tá. a Maria Camacho também falam a mesma coisa que nós estamos falando, né? Da libertação, da imperfeição, da falta de conhecimento, né? João Trevisan agradece a produção pela excelente explanação. Muito obrigada, João. Bom, João, obrigado. Carlos Portela, Oficina da Mente, Reciclando Consciências. Opa, gostei do slogan, hein? Gostei do slogan. Vou passar para a produtora, coordenadora, diretora, inspetora, que eu nunca sei. Inspetora. Da... Cada programa se aumenta eu fico meio uma confuso. função. A Miriam Perger também fala que ela às vezes se altera, ela é de Porto Alegre, né, antes que eu esqueça, ela se altera por motivos banais. E aí ela lembra de Chico Xavier, que ele fala sobre tomar água, mas não engolir. Sim. Então, para ela tenta aprender, né, dessa maneira. Perdoar e etc. Até para esclarecer quem não conhece isso, né? O Chico disse que era uma forma de você não responder, não brigar, para depois não se arrepender. Você encher a boca de água e não engolir, ficar com a boca cheia de água. Isso não vai falar. Só que a gente fica tão nervoso que a gente engasga com a água, né? Engasga e começa... Mas é para engasgar, né? É para engasgar. E o pessoal do Centro Maria de Magdala, o Grupo Espírita, um abraço. te parabeniza pelo belo trabalho. Que bom, eu gosto muito, faz muito tempo que a gente não vai lá, né, Samira? Faz. Também não estamos conseguindo fazer palestras, está muito intenso o nosso trabalho. Esse ano aqui ficaremos fora de palestras externas, mas assim que der, voltamos. Essa é uma casa que eu gosto muito pelo trabalho, aqui de São Paulo, do Butantã. Butantã, pelo excelente trabalho que eles fazem, trabalho social. Um beijo para todos vocês. E o Jefferson responde, diz que muitas vezes falta o auto-perdão para que possamos encontrar a luz dentro da sombra do nosso inconsciente. Bonito também, está inspirado, hein, Jefferson? Está inspirado. Eu vou juntar todo mundo. Opa, mas tá bom. E a Vera Lúcia Rosada diz que a doutrina espírita realmente é uma bênção em nossa vida. E é mesmo. Eu também acho. E é mesmo. Deixa eu falar agora, Paziano, Fale à que vontade, Samira. É um pouquinho comprido, para ver se dá tempo da gente responder. Vou tomar um café ou fico por aqui? Não, fica, por tá favor. Bom, tá bom. A Sami de Sorocaba, Sami, eu não vou conseguir falar na íntegra o seu texto, resumo. tá? Mas eu vou explanar um pouquinho. Ela diz que sente uma culpa tremenda por não ter dado um irmão à filha dela, que hoje tem 10 anos. Porque ela é filha única e pela mãe, né, pelo fato da Sami também ser filha única, ela não tem tios, não tem primos e os avós também ela não tem. Então, na verdade, ela morre de medo, ela até usa a palavra pânico, de pensar na filha sozinha no mundo. Então, ela tenta trazer os amigos da filha ali junto dela, só que ela sofre discriminação pelo fato dela ser filha única e o casamento dela não vai também muito bem. Eles brigam muito e ela acredita que quando a filha crescer, ela deve se separar também por isso, apesar do marido também ter optado por não ter mais filhos. O nome dela? Sami. Sami, quem é que tem o poder de trazer uma alma ao mundo, uma reencarnação? Será você? Eu? Seu marido?
você está confundindo um pouco as coisas. Nós temos desejos, vontades, mas isso não é lei. A reencarnação, ou a encarnação, ela é uma ação muito bem elaborada, onde existe uma programação, um planejamento, uma necessidade. E, veja, por mais que você queira, a sua programação pode ter sido a de ter um filho, uma filha. E esse transtorno todo que você está vendo, de filhos de único filho, eu não vejo dessa forma, sinceramente eu não vejo. A ponto de você e seu marido não estarem vivendo bem. Então são muitas situações aí que deveriam ser conversadas. Em Sorocaba, é uma cidade grande, Sorocaba, né? Sorocaba. É uma cidade grande, eu conheço. Você tem centros espíritas excelentes para poder orientá-la e tem terapeutas também. Você pode procurar terapias para esclarecer-se, porque isso, claro, para você é um problema, é uma dor. Você pode dizer assim, você está falando porque você não sabe. E eu sei, do meu primeiro casamento eu tive uma filha só, filha única. E olha, ela já tem uma certa idade, né? Ela não gosta que eu fale a idade, mas ela tem 38 anos, eu vou falar baixinho aqui. E ela vive bem, tem seus filhos, não tem problema algum. Nesse casamento eu tenho 2 meninos, porque nós resolvemos e Deus quis que tivéssemos 2 meninos. Mas se tivesse um só, eu não vejo problema algum. Mas é minha forma de ver. Se a sua forma de ver diz que é um problema, então você tem um problema. Porque a nossa mente é que cria os nossos problemas, as nossas soluções. Percebe o que eu estou dizendo? Não é o irmão ou minha irmã que vai resolver o problema, é a sua forma de entender esse processo. E a sua filha, quanto mais você falar que ela tem problema, ela ouvir você, ela vai criar um padrão mental de que ela terá problemas. E o futuro? O que te diz que ela vai ficar sozinha? Nós não sabemos o que será de cada um de nós. Será o que nós acreditamos e realizamos para isso. Então, eu sugiro a você tirar esses pensamentos, acreditar nesse planejamento, que é a bondade de Deus em execução. Um futuro lindo está guardado para sua filha, para vocês também. Conversa você e seu marido, vê se dá para acertar tudo com calma, viu? Pensa direitinho. Eu disse, procura a casa espírita, provavelmente você já deve ter uma, conversa lá e procura uma terapia complementar. Tenho certeza que você vai se ajustar, tá bom? De coração eu desejo o teu melhor. É isso aí. Também esperamos, né? E tivemos mais uma participação rapidinha. Está acabando o programa. Da Jane. Também é um caso de culpa, ela conta aqui pra gente. Jane, eu vou fazer o seguinte, como o programa já está acabando, a gente não vai ter tempo de te falar tudo como deveria. Ao terminar, né, hoje ainda a gente lê o seu comentário e ou eu ou o Pazian vem e te responde. Tudo bem? Tá bom, você me lembra. Aqui, sim. Aqui no comentário mesmo do programa, ele fica no Facebook, né? Então a gente acessa e te responde, tá bom? Então fique esperando aí que a gente vai te responder. E os demais que participaram, vem o nosso agradecimento, né, Pazian? Depois eu vou curtir todos, né, para ler novamente tudo. Quanto tempo falta? Obrigada. Ó, a nossa presidente executiva está dizendo que acabou. E para vocês que assistem o programa depois, pode deixar também os comentários, porque até a próxima semana a gente também acessa e vê se tem comentário novo, se a gente pode ajudar de alguma maneira, mas participe. Muito bem. Até segunda-feira que vem. Se Deus quiser. Beijo no coração. Até. Um beijo.